Os governos amam inflação e eu posso te provar isso. O ano é 2003 e você resolve guardar R$100 no seu cofrinho para gastar exatamente no ano de 2023. 2 décadas se passam e finalmente chega o momento de usar esse dinheiro. Você resolve comprar tudo de refrigerante, Pepsis e Guaraná. Já pensou o quão idiota foi essa ideia? Vamos às contas. No ano de 2003, você conseguiria comprar impressionantes 67 litros de 2 litros, sobrando ainda 17 centavos no seu bolso. Pepsi ou Guaraná Antártica apenas R$ 1,49. Agora avancemos para 2023. Você vai ao mesmo supermercado e descobre que com os mesmos R$100 consegue comprar apenas 13 litros de 2 litros, sobrando R$ 2,37. Parece brincadeira, mas não é. $1,09 acabam de ir pro lixo. E isso nos leva a pensar, por que os governos gostam disso? A resposta está mais próxima do que você imagina. Bem, mas o que fez com que isso acontecesse? Primeiramente, entenderemos um pouco esse fenômeno chamado inflação. O que é inflação? Segundo o Banco Central, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelo índice de preço. O Brasil tem vários índices de preço. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação. Espera aí. Metas para a inflação? Guardemos essas palavras. Explorando o site do Banco Central, deparamos também com as causas da inflação: pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária, expectativas de inflação. Será que isso nos dá uma pista do porquê os governos parecem gostar tanto desse fenômeno chamado inflação? Será que tem algo que nós não estamos percebendo? A resposta está mais próxima do que imaginamos. No mundo da economia, tudo tem duas faces e a inflação não é uma exceção. Vamos analisar alguns motivos. Antes, importante de dizer que você gosta de inflação. Sim, você gosta de inflação. Um pouco de inflação é bom para o psicológico humano. Quer ver? Vou te mostrar. Imagine que há um ano atrás você adquire um imóvel no valor de R$100 mil. Agora você resolve vendê-lo com 5% de lucro a 105 mil, ganhando 5 mil de lucro. Bem, na realidade as coisas não são tão simples assim. Se considerarmos que a inflação no período 5%, na verdade você não ganhou nada. Muito pelo contrário, você perdeu. Mas ninguém para fazer essas contas. Em qualquer investimento que supere a taxa da inflação, o IPCA, você estaria realmente ganhando a mais do que o valor do imóvel. Mas espere um momento. Se você gosta de inflação, por que os governos também amam tanto? Primeiro motivo: os governos têm pavor do contrário. A deflação. A deflação reduz o preço das coisas, aumenta o poder de compra do dinheiro e é um pesadelo para os endividados. Adivinha quem é mais endividado no país? Os governos. A deflação pode manchar a visão sobre o governo. Por exemplo, você comprou um carro e esse carro começa a despencar o seu preço pela deflação. A quem você atribuirá a culpa? Exatamente, o governo. Além disso, a deflação ocasiona desemprego, queda de lucro das empresas. Aí é só ladeira abaixo. Segundo motivo: financiamento do governo, bancando as suas contas. Os governos têm basicamente 3 formas de se financiarem: aumentar impostos, emitir dívida ou imprimir mais dinheiro. Aumentar imposto, apesar de ser uma opção, geralmente não é a escolha preferida dos governos, pois pode torná-los impopulares. O governo também pode emitir títulos de dívidas, como títulos do governo, e vendê-los para investidores e instituições financeiras. Isso permite que os governos obtenham dinheiro imediato para financiar suas atividades. Porém, essa opção tem suas limitações, pois se o governo emitir muitas dívidas, os investidores podem perder a confiança na sua capacidade de pagar essas dívidas e exigir juros mais altos, tornando o serviço da dívida ainda mais pesado. E finalmente, chegamos à terceira opção: a queridinha dos governos, a criação de mais dinheiro. Aparentemente tudo resolvido com a criação de mais dinheiro, mas não. Com a criação de mais dinheiro tem um aumento da oferta monetária. Quem se beneficia
é quem está próximo da criação da moeda, ou seja, banco, investidores e o governo, pois ele tem acesso ao dinheiro recém-criado antes que a inflação aumente. Quando a inflação começa a subir, alguns governantes nem estão mais no poder e já dizem que não tem nada a ver com isso. O que resta é culpar os comerciantes por aumentarem os preços, como sempre acontece. A culpa é dos comerciantes. Por criarem mais moedas, acaba que sendo um grande motivo, pois as consequências só são sentidas no futuro, muitas vezes em governos subsequentes. Chamamos de estímulos a curto prazo. Dinheiro agora, consequências futuras. Terceiro motivo é que a inflação permite que os governos arrecadem mais impostos sem alterar alíquotas. Um exemplo disso é o imposto de renda, em que a tendência é que a faixa de isenção seja mantida fixa ou abaixo do IPCA, de modo que cada vez mais pessoas passem a pagar imposto de renda. Utilizemos um exemplo concreto. Em 1994, no princípio do Plano Real no Brasil, era obrigatório a pagar imposto de renda quem recebia mais de 9 vezes o salário mínimo. Hoje em dia equivale a 2 vezes o salário mínimo. Impostos fixos com inflação crescente. Ótima combinação. Dessa forma, ao manter os limites de isenção do imposto de renda inalterados ou com aumento abaixo da taxa de inflação, os governos conseguem aumentar a base de contribuintes do imposto de renda, garantindo uma arrecadação maior sem a necessidade de alterar as alíquotas. Quarto motivo é que a inflação ajuda os devedores. Como eu disse, os governos são os maiores devedores. Imagina que ao invés de você colocar o dinheiro no cofre em 2003, você me empreste esses R$100 sem juros e eu te pague hoje, 2 décadas depois. Imagina como isso foi fácil para mim. Com R$100 em 2003 eu comprei diversas coisas, enquanto hoje, quando eu te pagar, seu poder de compra com R$100 não será o mesmo do meu em 2003. Nominalmente é os mesmos R$100, mas em termos reais não é o mesmo. Então, quando se tem uma dívida com juros abaixo da inflação, a consequência é que a longo prazo essa dívida se torna menor em termos reais. Embora nominalmente os números sejam os mesmos, torna-se muito mais fácil pagar essa dívida ao longo do tempo. Para os governos, isso é ótimo e é por isso que eles estabelecem metas de inflação. Eles conseguem diminuir suas dívidas gradualmente, tornando mais viável o gerenciamento financeiro do país. Apesar de arranharmos a superfície de um assunto complexo, descobrimos que os governos têm seus motivos para apreciar a inflação, como o medo da deflação, a obtenção de receitas extras, o financiamento de suas atividades e a redução da dívida pública. Existem outros motivos que não dá para mostrar em apenas um vídeo. Convido você a continuar explorando e aprofundando seu conhecimento sobre esse tema crucial para garantir a sua segurança financeira no longo prazo. Gostaria de mais uma vez indicar a leitura do livro. Recomendo a todos aqueles que desejam conhecer a fundo a verdade sobre o dinheiro, a inflação e assuntos relacionados. Enfim, a inflação é o aumento da oferta monetária. Muitas das vezes, o que vemos é que é o aumento do preço. E se vemos por esse lado, quem são os culpados? Os comerciantes e não o governo. Tabelar preços é uma péssima ideia. Nós estamos vendo com os olhos certos a situação. Quando você vê determinado produto ou serviço elevando seu valor, quando o Banco Central diz a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços, não é realmente o que é a inflação, e sim as consequências dela. A inflação é o aumento da oferta monetária, sendo assim culpa do governo. O governo desempenha um papel significativo na criação e gestão da oferta monetária. Reconhecemos que a inflação em si não é necessariamente boa ou ruim. Ela é parte natural das economias e pode ter efeitos positivos e negativos, dependendo das circunstâncias. Em níveis moderados, a inflação pode ser saudável para garantir uma economia. Ela pode estimular o consumo e o investimento, impulsionar o crescimento econômico e permitir ajustes nos preços e salários ao longo do tempo. Além disso,
uma inflação controlada pode ajudar a evitar deflação temida por governos, pode levar a recessões econômicas. Em níveis altos e descontrolados, a inflação pode ter consequências muito negativas, como em alguns casos que veremos, a hiperinflação, que é uma inflação muito exagerada. Temos a exemplo a hiperinflação na Alemanha. Os preços aumentavam rapidamente e as pessoas precisavam carregar carrinhos de dinheiro apenas para comprar itens básicos. Esse episódio histórico ilustra como a inflação descontrolada pode ter efeitos devastadores na economia e na vida das pessoas. Temos outro exemplo de hiperinflação na Hungria, em 1946. Após a Segunda Guerra Mundial, a Hungria enfrentou uma hiperinflação extremamente severa. Os preços subiam a cada hora e as pessoas precisavam gastar seu dinheiro imediatamente, antes que perdessem ainda mais valor. Esse exemplo destaca os efeitos caóticos da hiperinflação em uma nação. Temos também o exemplo da Venezuela. A Venezuela enfrentou e enfrenta uma inflação galopante durante a última década, resultando em uma grave crise econômica. A inflação descontrolada reduziu drasticamente o poder de compra da moeda local, levando à escassez de alimentos, colapso do sistema de saúde e aumento da pobreza. Esse exemplo mostra os efeitos devastadores da inflação quando ela sai de controle. Portanto, encontrar um equilíbrio adequado na taxa de inflação é importante. Os bancos centrais geralmente têm o objetivo de manter uma inflação baixa e estável, visando a estabilidade econômica e bem-estar geral. No entanto, diferentes países e circunstâncias econômicas podem exigir abordagem diferente em relação à inflação. Você já percebeu que a inflação não é tão simples quanto parece? Ela possui nuances na economia e na vida das pessoas. Esse vídeo revelou apenas a ponta do iceberg. E você? Você está protegendo seu patrimônio da inflação? A chave está em compreender, planejar e agir da maneira certa, fazendo investimentos adequados para enfrentar os desafios do monstro chamado inflação. Agradecemos sua companhia. Lembre-se de ficar sempre atento aos próximos episódios do canal. Até lá, continue explorando o mundo e abraçando sempre o conhecimento.